Rafaela entrou na seleção sênior, já era campeã mundial júnior, e eu, treinadora da equipe sênior. E aí a regra mudou. Depois dos Jogos Olímpicos de Pequim, não podia mais pegar na perna. E a Rafaela era uma exímia pegadora de perna, ela jogava muito pegando na perna. E aí a Rafaela ficou desacreditada. Todo mundo falava, acabou o judô da Rafaela, acabou o judô da Rafaela. Só que a Rafaela, depois disso, ainda foi medalhista mundial. Em 2011 ela foi medalhista mundial também, só que em 2012, na Olimpíada, aconteceu tudo aquilo, em 2013 ela foi campeã mundial. Mas todo mundo esquece que ela se superou. A primeira Olimpíada dela em 2012, em Londres, ela já chega nessa Olimpíada como uma das favoritas, ela tinha sido vice-campeã mundial adulto já, e ela acaba sendo desclassificada no início da competição, sofre aquele massacre virtual de racismo, e um ano depois ela se torna campeã mundial no Rio de Janeiro, em 2013. E 4 anos depois, a primeira medalha de ouro da Olimpíada no Brasil, de um brasileiro, foi justamente com ela, na Olimpíada de 2016. Então, aquela história que começou 24 anos antes, quando ela nasce e cresce na Cidade de Deus, acaba tendo esse conto de fadas, né? Para mim, uma história absolutamente incrível. Todo mundo que falava que o judô dela tinha acabado, ela se reinventou. Ela tem o Ultimata maravilhoso, ela tem o Ultigari maravilhoso, ela tem uma transição maravilhosa. Então, sempre quando eu falo aqui, e eu não tenho medo de errar, que ela se alimenta disso, das críticas, dos dedos apontados, ela pega isso como combustível e transforma isso em performance, em eficiência. E ela é uma fênix, ela renasce das cinzas. A Rafaela Silva é super história de superação, né? A gente sabe, pelo que ela conta, né, das dificuldades que ela tinha na casa onde ela morava, das dificuldades que ela enfrentou ao longo de toda a sua vida para se manter como uma grande atleta, que encheu a gente de orgulho aqui nas Olimpíadas aqui do Brasil, quando ela conquistou a medalha de ouro. Ela acaba se tornando, na primeira Olimpíada da América do Sul, da história do Brasil, a 10 minutos de onde ela nasceu, na Cidade de Deus, ela conquista a medalha de ouro, a primeira do Brasil, naquela Olimpíada. Então, é uma história que vai ficar marcada na história, nos anais do olimpismo, para sempre. Eu me emociono porque eu presenciei muitas vezes ela se reerguendo, sabe? Ela passou por momentos muito difíceis. Esse lá de Londres, a gente estava no quarto e eu tô vendo ela chorando. Daí eu falei, o que aconteceu? E ela não queria falar. E, Rafa, o que aconteceu? E ela, tia Rose, olha aqui o que estão falando. Cara, me deu um ódio, uma raiva, uma vergonha de ser brasileira naquele momento. Como pode pessoas falarem aquilo para um atleta que passou por tanta dificuldade? Porque só o fato da gente chegar nos Jogos Olímpicos, de estar representando o Brasil, isso tem um significado enorme. Não é a medalha, é o que te levou até lá, o quanto que você teve que construir para chegar até lá. E quando eu li aquelas coisas dela, e ela, sabe, aquela toda encolhidinha, eu falei, Rafa, a gente não pode ficar quieta. Ela, não quer, não, a gente não pode ficar quieta, as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam entender. E aí eu fui super criticada, porque eu falei, cara, a brasileira é ignorante. A Rafaela tem uma história de cai e levanta muito forte, e ela se vira muito bem nos momentos que ela caiu. Os melhores resultados dela normalmente vêm de uma história de adversidade pregressa. Eu gosto da Rafa, assim, com alguma adversidade para desafiar ela. Claro que a Rafa é a Rafa em qualquer situação, mas quando tem uma torcida contra, quando tem uma crítica, quando ela não está ali em primeira do ranking, quando alguém fala que ela não tem chance, eu gosto dela assim, que ela vai e comprova que dá a volta por cima e prova que ela é a Rafaela Silva. Então a gente até apimenta isso, né? No Chiai mesmo que a gente faz aqui, a gente bota uma torcida contra e ela se alimenta daquilo ao ponto de mandar a torcida ficar quieta depois do Chiai aqui, a gente treinando, né? Eu fico sempre fazendo a arbitragem, eu faço um árbitro que fico roubando ela na luta, dou shidô desnecessário para ela, isso deixa ela assim, com mais vontade de lutar, né? Quando eu vejo que a luta tá meio morna, eu dou um shidô para ela
Então, essas adversidades, eu acho que ela cresce com isso. E não é todo atleta que tem essa característica, né? Pelo contrário, a maioria, quando se depara com uma situação adversa, a tendência é murchar. E a Rafa não. E aí o fato de ter sido desclassificada, que nem foi culpa dela, foi culpa de uma arbitragem tendenciosa que depois, na mesma posição, aconteceu 1000 vezes naquela mesma competição. E ela acabou sendo vítima de uma decisão mal tomada. E aí ela é chamada de todas aquelas coisas horrorosas, horríveis. Ela podia ter desistido dali. O que eu vi que eu entrei, eu senti que eu desequilibrei a adversária. Quando eu abaixei, ela desceu nas minhas costas. Aí ela deixou a perna, eu meti a mão e para tentar jogar. E quando ele chamou, que eu vi ele fazendo assim, eu sabia que ele ia dar um soco, mas já passou, agora levantar a cabeça. Ela podia ter tomado raiva do judô ali, mas não. Ela se alimentou daquilo e foi lá e ganhou campeão mundial no Rio de Janeiro. Foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi lindo.